boa tarde a todas e todos. Eu quero dar as boas-vindas em nome da Câmara de Vereadores, em nome da Comissão Municipal de Educação da Câmara, a qual eu presido, saudar a presença de todos e todas aqui nessa tarde fria, chuvosa, agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui no Poder Legislativo fazendo mais uma vez um debate sobre o tema da educação, principalmente nessa semana que a gente inicia, virando uma página que foi a página do Escola Sem Partido nessa casa, virando bem essa página no sentido de afirmar a educação cidadã e democrática que nós idealizamos, que nós defendemos, e construir pilares, né, que possam ajudar a consolidar a nossa educação como um espaço plural, de liberdade de pensamento, de realização de pesquisa, de construção do pensamento crítico, que são boa parte do legado que Paulo Freire deixou para nós, nessa perspectiva da construção da emancipação do sujeito e da sujeita histórico, né, e também da cidadania. Então, é muito bom a gente estar aqui hoje, iniciando uma semana com o lançamento do Prêmio Paulo Freire, a edição de 2018. Dizer para vocês que o Prêmio Paulo Freire ele foi criado no segundo mandato que eu participei aqui nessa casa, em 2007, e se realiza uma vez por ano. Depois, durante o período em que eu deixei de ser vereadora, quando ocupei uma cadeira na Assembleia Legislativa, o prêmio acabou não acontecendo mais na nossa cidade, e agora, desde o ano passado, com o nosso retorno nessa legislatura, nós retomamos essa iniciativa. Foi uma iniciativa construída com a intenção e o objetivo, claro, de reconhecer as experiências construídas nas escolas a partir dos educadores da rede pública municipal, estadual, da rede privada e também das organizações não governamentais, a educação não formal, no sentido de dar visibilidade a essas práticas, a essas experiências que ocorrem e que são tão desconhecidas, muitas vezes, da própria comunidade escolar, da própria sociedade, né, e menos ainda do poder político, que precisa se aproximar mais da realidade educacional. Então, a gente iniciou o ano passado e estamos hoje aqui lançando a edição de 2018. Eu quero aqui agradecer a presença do CEPROL, na figura da professora Cristiane Mainardi, que é a vice-presidenta, muito atuante, participativa e faz parte da comissão julgadora. Quero agradecer também a Rosana Santos, que representa a Secretaria Municipal de Educação na comissão julgadora do prêmio. A professora Maria Isabel Faustini, que representa o CEPERS na comissão julgadora. A professora Isabel Carneiro de Almeida, que representa a 2ª Coordenadoria Regional de Educação, que está aqui conosco. Onde é que eu vi a colega? Lá no cantinho. E também o Conselho Municipal de Educação é a professora Regina Urmerbach. Eu acho que ela não está aqui hoje na atividade, mas ela que representa o Conselho na comissão julgadora. Então, nós já temos a comissão julgadora de 2018 composta, e ela já realizou uma primeira reunião e está se organizando, já aguardando a chegada dos trabalhos para começar essa tarefa difícil, que é a tarefa de avaliar os projetos que chegam até nós. Quero também agradecer muito a presença do professor Otávio Fornec, que é representante do Simpro, que é o Sindicato dos Professores Particulares, e também faz parte da comissão julgadora, e o nosso secretário municipal de Educação, professor Ricardo Luz, que nos prestigia. Muito obrigada pela presença. E um agradecimento especial a todas vocês e todos os colegas das escolas que vieram aqui representando as escolas para levar as informações. Então, sem muitas delongas, eu quero aqui convidar, né, a nossa figura ilustre, né, que vem mais uma vez contribuir conosco aqui, trazendo um pouco dessa
comemoração, digamos assim, dos 50 anos da pedagogia do oprimido, que completa este ano 50 anos dessa obra de Paulo Freire, e também trazendo esse debate que é o legado e a reinvenção de Paulo Freire. E já saudar e agradecer ao professor Danilo Streck, que nos trouxe aqui 2 publicações, uma que é o legado e a reinvenção de Paulo Freire no Rio Grande do Sul, e a outra que é o Dicionário Paulo Freire, 4ª edição, revista ampliada. Então, esses 2 materiais que o professor Danilo nos trouxe, nós estamos recebendo com muita alegria e vamos utilizá-los como forma de premiação também na noite de entrega do Prêmio Paulo Freire para os nossos educadores premiados aqui no município. Então, hoje nós temos uma aula pública. Vamos poder assistir aí durante 40 minutos, mais ou menos, a fala do professor e doutor Danilo Streck, e logo em seguida da fala dele, nós vamos apresentar, então, as regras de funcionamento e participação do Prêmio Paulo Freire. Convido, então, para fazer parte aqui da nossa mesa, o professor e doutor Danilo Streck. Ajeitar aqui com essa roupa toda aqui não está lá tão fácil, não. Bom, primeiro, boa tarde aqui para todas, para todos. É realmente um prazer estar aqui de novo. Eu venho acompanhando com muito interesse, com muito gosto, esse prêmio há um bom tempo. E fico muito contente com o relançamento aqui, acho que foi ano passado, né, que foi relançado e que ele continue. Eu escrevi uma aula, mas isso não significa que a gente aqui não possa, de repente, também quebrar um pouco o script, né? Porque é pouco tempo e é muita coisa para falar. Todos nós teríamos muita coisa para falar. Eu começo dizendo aqui exatamente isso aí, que é uma honra poder estar aqui nesta aula pública. Eu ia até cumprimentar a professora, a vereadora Ana Afonso, não só pela iniciativa de propor o prêmio, mas também pela iniciativa da aula pública. Eu não sei se é tão comum aqui na Câmara, eu acho que não, né? Mas é uma coisa muito bonita, muito importante, inclusive para outras temáticas. Então, eventualmente, até criar uma série de aulas públicas exatamente para a formação da cidadania, né? Quer dizer, isso aqui é uma, pode ter dezenas de outras, pode ter uma sequência de aulas. Eu imagino que colegas da universidade, colegas professores e professoras estariam muito dispostos a colaborar, tanto pelos órgãos diretivos, sindicatos. Então, pode realmente ter uma movimentação muito interessante em torno de uma aula pública. Eu entendo que fazer essa aula sobre Paulo Freire não é uma simples concessão para ele por ser patrono da educação brasileira, né? Está em jogo muito mais do que isso. Está em jogo um tipo de formação que nós buscamos, né? E eu acho que é esse tipo de formação, essa forma de educar, essa intencionalidade de educação que nós acho que precisamos buscar reforçar e podemos reforçar através deste prêmio. O tema que eu propus para hoje é exatamente os 50 anos da pedagogia do oprimido, né? Não só no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas em todo o mundo tem muita coisa acontecendo esse ano aqui em torno dos 50 anos da pedagogia do oprimido, né? E coisas muito interessantes, né? Porque esse livro circulou
ele foi traduzido não sei em quantas línguas, dezenas de línguas, e então é provavelmente dos livros acadêmicos, práticos do Brasil, dos mais conhecidos mundo afora. Seria interessante, para começar essa nossa aula, ver como cada um de nós se relaciona com esse livro que se tornou um clássico. Eu, quando comecei a pensar nesse encontro aqui, eu imaginei isso aqui. Seria muito legal uma rodada assim. Como é que eu cheguei a conhecer esse livro aqui? Não, porque ele se tornou um clássico. Um filósofo italiano diz que um clássico é aquele livro que todo mundo diz que conhece, que já leu, né? Mesmo que nunca tenha lido, né? E que apenas vai reler agora. Né? Eu vou reler esse livro, eu tenho que retomar esse livro, tenho que reler. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, isso não é problema. Isso não é problema, é assim mesmo que acontece. Porque, de certa forma, esse livro entrou no senso comum. Né? A favor, contra, mais ou menos, ele faz parte da vida da gente, quando está, pelo menos, na área da educação. Todos ouviram falar, todos, de certa forma, leram o livro, leram diretamente no texto ou leram através daquilo que ouviram, né? Leram através daquilo que foi dito para alguém. Né? Eu pensei em começar dizendo para vocês como eu encontrei esse livro. Mas, antes de falar de como encontrei esse livro, eu talvez gostaria de começar um pouco para trás. Eu estava comentando com colegas aqui do grupo de pesquisa da Unicinos que, início dos anos 60, nessa sala aqui eu tinha aula, exatamente nessa sala aqui. Funcionava a antiga Escola Normal Evangélica. Com 12 anos vim para cá, nesse internato. E um dado interessante, a gente não falava em Paulo Freire. Fiz o curso normal aqui para sair daqui como professor, né? Com toda a autoridade, 16, 17 anos, dando aula. Né? Não sei o que fazia, mas eu dava conta do recado. E eu lembro muito bem que, lá pelos anos 60, 1963, 2, 3, parava uma Kombi da prefeitura, aqui naquela esquina, e alunos aqui do 3º, 4º ano da escola normal embarcavam nessa Kombi. Os alunos eram levados para as vilas para dar aula, para alfabetizar e para dar aula. Não se falava em Paulo Freire, mas Paulo Freire estava aí, né? Quer dizer, estava lá no Nordeste, círculos de cultura. Aqui não se falava disso, mas fazia parte, de certa forma, da formação da gente como professor lá nos anos 60. De fato, naquele tempo aqui, não ouvia falar em Paulo Freire. Né? Era guria, talvez nem ia saber o que era. Mas eu vinha conhecer. Depois eu fiz o curso de letras aqui na Unicinos, aqui era Casa Estudante, de 69 a 72. Também não seria Paulo Freire, muito menos a pedagogia do oprimido. Eu vim a conhecer Paulo Freire nos Estados Unidos, a pedagogia do oprimido nos Estados Unidos, quando fui receber uma bolsa para fazer o mestrado lá. Aí, no primeiro encontro com o meu orientador, sentado assim, de frente a frente, ele disse para mim, muito bem, Danilo, tu é brasileiro, na bibliografia tem um livro que tu deve conhecer muito bem, um autor que tu deve conhecer muito bem. É Paulo Freire. Né? Eu acho que eu sumi na cadeira, não porque eu não conhecia, e realmente eu acho que o sentimento foi de muita vergonha e de indignação. Né? Vergonha por ser brasileiro e não conhecer. Né? E, ao mesmo tempo, indignação por não ter tido a oportunidade de ser apresentado a esse livro e a esse material.
né? Mas era o tempo da ditadura. E eu lembro isso aqui, né, que isso é especialmente importante em tempos quando algumas pessoas hoje começam parece que começa a ter saudades da ditadura, né? Então, a gente lembrar esses fatos do passado, eu acho que é muito importante o que isso aqui implica. Porque lá fora, então, eu fui encontrar não apenas a pedagogia do oprimido, mas muitas obras parecidas com ele. A teologia da libertação de Gustavo Gutierrez, que aqui também não era lido, também não era conhecido. Então, isto foi um movimento que eu aprendi, quer dizer, foi uma aprendizagem que tive que fazer fora daqui. Seguindo um pouco nessa linha, o prefácio do livro em inglês foi feito por um teólogo que se chama Richard Scholl, e que também foi meu professor lá, em Princeton. Ele escrevia no prefácio que a proposta pedagógica de Paulo Freire se baseia em um pressuposto básico: a vocação ontológica da pessoa como sujeito que atua sobre e transforma o seu mundo. Né? Então, é isso. Ele, lá nos Estados Unidos, ele diz, eu comecei a usar esse livro em grupos nos Estados Unidos. Então, é um livro que já estava sendo gestado, estava circulando antes, inclusive, da publicação. Né? E tem correspondência interessante, então, Paulo Freire com ele, com outros, sobre o livro. Paulo Freire mesmo vai dizer, eu, antes de escrever o livro, eu fui falando o livro. Né? Fui falando o livro, por quê? Palestras, falas, desafios, controvérsias sobre o livro. Então, isso estava falando aqui desse conhecimento do livro lá fora. Falei do prefácio lá, mas, ao mesmo tempo, aqui também teve um prefácio muito, muito interessante. Quem lê o livro começa por aí pelo prefácio da Hernani Maria Fiore, um filósofo gaúcho. Essa ideia de, através da educação, ser capaz de dizer a sua palavra. Né? Cada uma, ser capaz de dizer a sua palavra, dizer o seu mundo, transformar esse mundo. Né? Que é a ideia que está lá naquele prefácio da pedagogia do oprimido, e onde o Hernani Maria Fiore, acho que com muita propriedade, vai dizendo, olha, isso aqui realmente é uma coisa diferente. Não é uma pedagogia para o oprimido, é uma pedagogia do oprimido. Quer dizer, uma primeira vez a gente está pensando aqui uma pedagogia de uma perspectiva diferente. Então, isso acho que é um dado muito importante. Bem, 1968, 1918. 1968, por coincidência ou não, é também o ano dos movimentos estudantis. Em maio, agora, passado, teve várias reportagens, não sei quanto se acompanharam, sobre o maio de 68, a revolução dos jovens, a rebelião dos jovens na França. E é muito interessante que a primeira nota de rodapé do primeiro capítulo da Pedagogia do Oprimido tem uma longa nota de rodapé, um longo texto sobre essa rebelião. Ele vai falar principalmente dos jovens que estão se rebelando contra essa relação autoritária entre professor e aluno, a questão da burocracia perversa que está nas universidades, o consumismo da sociedade. Né? Então, isso aí é o clima da época que Paulo Freire fala. E naquele início do livro, ele também diz, pois é, nós aqui estamos agora desafiados a nos propormos a nós mesmos com um problema.
Eu acho que isso aqui é praticamente a chave para a leitura da pedagogia do primeiro. Ele diz, a gente agora está desafiado a repensar o seu lugar no cosmos. Ele usa essa expressão, no cosmos, no mundo. Bom, ver o que nós queremos fazer, para que lado nós queremos ir. Né? Essa era a questão aqui. Ele fala em redescobrir o seu lugar no cosmos, o seu posto no cosmos. Bem, o mundo mudou. As tecnologias digitais mudaram as formas de comunicação. No mundo do trabalho, as relações são diferentes. As escolas não são mais as mesmas. Né? De 50 anos para cá, não, a gurizada não é mais a mesma. Quem tem mais idade aqui sabe o que eu estou falando, muito bem o que eu estou falando. Né? É outra gurizada, vem com outras experiências, vem com outra cabeça, vem com outra cultura para a escola. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que fica esse desafio que está lá no comecinho, de se reinventar, ou de reinventar o nosso lugar neste mundo. Eu acho que isso está aí. Volta a minha pergunta para mim assim, Paulo Freire é atual? Ele foi atual no tempo dele. O livro aqui foi atual em 68. Ele não precisa ser atual agora. Quem tem que ser atual hoje somos nós. Sou eu. Né? Porque ele não conhecia a internet, não tinha nada dessas coisas que a nossa gurizada hoje, que nós usamos. Então, a gente lê o livro nesta perspectiva, de a gente ser atual no seu tempo. Né? Quer dizer, não, ele mesmo dizia, por favor, não me imitem, né? Recriem a partir da experiência de vocês, da necessidade de vocês, da realidade de vocês. Então, acho que este é também o desafio para nós, e esse é o desafio do prêmio. Né? Esse é o desafio do prêmio. Mas eu queria agora destacar alguns pontos da pedagogia do oprimido, da minha leitura. A leitura de vocês certamente é diferente e tomara que seja. Né? Mas eu quero destacar alguns pontos. O primeiro deles é a leitura do mundo e o reconhecimento das formas de opressão e dominação que existem. Tá? Então, essa questão aqui, antes ainda a professora vereadora Ana falava do grande embate que teve aqui durante um ano, foi isso, né? Da Escola Sem Partido. Mais um ano da Escola Sem Partido. Né? E eu acho que esse primeiro ponto aqui realmente remete para essa questão. E eu, pessoalmente, estou muito contente com o resultado que teve aqui. Né? Quer dizer, que não se entra nessa questão da escola sem partido. A discussão, eventualmente, eu não acompanhei, mas até valeria a pena, vereadora Ana, presentes que acompanharam, um registro desse trabalho que foi feito aqui, dessa discussão que houve, porque eu imagino que traz lições importantes para a gente. Eu só imagino, não posso saber, porque deve ter argumentos muito interessantes aqui, né? Contra, a favor, até chegar numa posição, e muito duros, provavelmente também. Mas o que isso aqui tem a ver com a reinvenção de Paulo Freire? Eu acho que essa questão de fazer essa leitura, uma leitura que não é dogmática, mas que, ao mesmo tempo, é uma leitura que vai à raiz das coisas. No fundo, eu vou voltar a essa questão aqui. Não é uma leitura que vai à raiz das coisas. Uma leitura que não pode deixar de lado uma posição ética do professor, uma posição política também. Né? Então, a pergunta não é se, mas é muito mais o como. Quer dizer, como eu defendo minha posição como professor, como eu levo essa minha posição, como eu trabalho essa minha posição. Que perguntas eu faço? Que perguntas eu permito serem feitas e elaboradas pelos meus alunos? Eles não vão ser em cópia de mim, né? A gente não quer isso aqui. O pessoal vai pensar diferente. Aluno vai pensar diferente. Professores vão pensar diferente. Mas eu acho que esta é a questão aqui. Né?
Eu acho que Paulo Freire tem algumas características importantes nessa leitura do mundo. Que essa leitura do mundo tem um caráter transformador. Tem muita leitura do mundo. Essa tem um caráter transformador no sentido da humanização, do ser mais, e o caráter coletivo. Eu aqui me lembrei daqueles selfies que aparecem na Globo, né, que aparecem aí, você sabe, né, leitura do, eu acho que, não sei se é no Jornal Nacional, eu já tenho visto alguns aqui. O pessoal chega lá, faz o selfie, olha, eu gostaria disso aqui para a minha cidade. Como é que é? O Brasil que eu quero. Né? Faz um selfie mostrando lá no fundo um rio poluído, mostrando, olha, eu não quero isso, eu não quero aquilo, quero isso aqui para o Brasil. Isso pode ser interessante, pode ser, eu acho que é importante também. É uma leitura do mundo. Agora, a leitura do mundo que Paulo Freire faz é diferente por ser uma leitura que é propositiva no sentido de transformação e que é uma leitura também coletiva. Né? Quer dizer, não sou apenas eu lendo o mundo, fazendo meu selfie aqui do Rio dos Sinos poluído, mas é realmente uma leitura coletiva que a gente faz aqui como cidade, como escola, como grupo de pesquisa. Né? Então, isso realmente faz uma diferença, acho eu, em termos de leitura. Né? E eu lembro aqui como em projetos anteriores aqui, da edição do prêmio, teve leituras muito interessantes aqui da cidade. Eu agora não lembro assim especificamente de algum projeto, mas eu lembro projetos de geografia, projetos de história. Quer dizer, tem coisa aqui que realmente o prêmio pode nos ajudar a fazer uma leitura melhor da nossa cidade, e a leitura no sentido de Paulo Freire já é também sempre uma transformação, com vistas à mudança, com vistas à ação. Né? Por isso ele cria até aquele neologismo, aquela palavra nova, né? Palavra-ação. Palavra-ação, quer dizer, não é só blá, 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 mas é palavra-ação. Como é que nós podemos agir? Né? É agindo também que se aprende. Nesse sentido, o ser político é realmente uma aprendizagem da política, como se costuma dizer aqui, com letra maiúscula. Né? É aquela política com letra maiúscula, no sentido de reconhecer situações limites, superar as mesmas, de forma criativa e participativa. Eu acho que é isso que, no fundo, é a política. Outro ponto, seguindo aqui. Paulo Freire dedica um capítulo da Pedagogia do Oprimido à educação bancária e seu oposto à educação problematizadora. Queria falar um pouquinho disso aqui. A primeira seria responsável pela cultura do silêncio, porque uns educadores pensam e falam, e os outros educandos são pensados e escutam, eles cumprem o que é dito para eles. Tá? Nesse capítulo se encontra a famosa frase, eu acho que é das mais conhecidas de Paulo Freire, e que já causou muita polêmica e muita confusão. A frase que é a seguinte: já agora ninguém educa ninguém, como também ninguém se educa a si mesmo. Os homens, as pessoas, se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Ele continua: mediatizados pelos objetos cognoscíveis que na prática bancária são possuídas pelo educador, que os descreve e os deposita nos educandos passivos. Bom, algumas observações sobre isso aqui, sobre essa parte. Não se trata de abandonar os conteúdos da educação, como às vezes se critica Paulo Freire, mas esses conteúdos são a própria realidade que é problematizada. Eu acho que essa é a questão aqui. Então, não basta saber, nessa perspectiva aqui, que em São Leopoldo tem um rio que se chama Rio dos Sinos, não é isso? Trata-se de ver o que esse rio significa para nós, né? O que ele significou na história. Quer dizer, por aqui, pelo rio vieram os imigrantes para cá, quer dizer, tem toda uma história ligada a isso, tem toda uma cultura formada em torno deste rio. Né? Como ele é cuidado, como ele é maltratado por nós, por quem, para quê,
né? Então, acho que esta problematização da realidade que é o conteúdo. Então, muita crítica que se fez para Paulo Freire nesse sentido aqui. Muitas vezes se fica com a primeira frase, parte da frase. Qual é a primeira parte? Já agora ninguém educa ninguém. Isso aqui é muito comum, né? Para dizer que a educação virou bagunça, né? Porque não tem mais autoridade. Afinal, se ninguém educa ninguém, por que ter escola? Por que ter escola? Por que pagar bem os professores, ainda mais agora que podem ser substituídos por Google, né? Então, se ninguém educa ninguém, bota lá uma internet, com acesso à internet, Google, vai lá e procura o que tu quer saber, né? Faltou ler a segunda parte, que também ninguém se educa sozinho, né? Eu acho que falta ler, então, são as leituras que se fazem. Eu estou chamando a atenção para isso aqui. Faltou ler a segunda parte, que ninguém se educa sozinho, que nos educamos em comunhão, né? Nessa comunhão, o educador tem um papel fundamental e insubstituível, né? Eu acho que essa é a questão. Qual é esse papel? O educador tem um papel de problematizador, de pensar junto com seus educandos. Eu acho que esse é o papel, né? Não pensar para eles ou sobre eles, né? Mas pensar junto com eles. A educação bancária tende a retornar com mais força hoje em dia. Isso aqui é um detalhe interessante. Com as novas tecnologias digitais. Parece uma contradição, um paradoxo isso aqui, mas eu acho que é muito perceptível isso aqui, essa volta. Com aparência enganosamente inovadora, através da venda de pacotes fechados para as escolas, né? Não sei como é a realidade das escolas aqui, mas em muitas escolas onde já ouvi e conheço, isso é uma realidade. Com conteúdos prontos para preparar as crianças, os jovens, para os exames, para as escolas se situar bem nos rankings, né? Então, tu compra um pacote agora, digital, claro, vem com games, vem com todas coisa moderna, e que são interessantes, pode ser interessante. O problema de fato, até que ponto é uma educação problematizadora, naquele sentido de ajudar a criança a, de fato, pensar. Ao mesmo tempo, nós queremos que nossos filhos, que nossas crianças, jovens, sejam filhos do seu tempo, né? Nós não queremos que eles sejam educados sem internet, sem essas coisas aqui. Não é isso que eu estou dizendo aqui, né? E também não queremos que elas não tenham lugar no mercado, que a gente sabe que é excludente. Quer dizer, eu acho que nós vivemos essa tensão na educação, né? Nós vivemos isso aqui. E não tem como fugir dessa tensão e dessas contradições nas quais a gente vive. Por outro lado, nunca foi tão importante ajudar a pensar criticamente essa mesma sociedade, gente. Não me refiro simplesmente a transmitir conteúdos críticos, não é disso que eu estou falando aqui. Tá? E veja alguns exemplos aqui. Veja-se as discussões sobre as fake news. Né? Ainda ontem assisti um programa de TV falando sobre fake news. O que se devia fazer? Tem que punir, mas aí ninguém sabe quem publicou, né? Quer dizer, começa por aí o problema. Punir quem? O que tu vai fazer? Então, conversa para cá e para lá. Eu pensei, a única coisa, enquanto eu estava olhando, que não apareceu na discussão foi educa o povo. Educa o povo para saber olhar criticamente o que aparece, né? Quer dizer, vai punir quem? Apareceu na rede aqui. Quem postou? Né? A outra é a questão dos fake news. Outra coisa, as redes sociais, né? Todos nós participamos, mais ou menos, de alguma rede. Eu menos, né? Vocês sabem. Cada mês, 2 meses, eu abro o Facebook aí. Esse é o meu problema. Mas o que acontece nas redes sociais é muito isso aqui. Quer dizer, não há, de fato, uma discussão. A gente recebe postagens daqueles que pensam igual a gente, né?
Quer dizer, então, eu sou contra o Neymar na seleção brasileira, então, muito bem posta, porque eu acho que o Danilo também é contra. Né? Sou a favor da privatização, então vai todo mundo que é a favor de privatização de bem público, posta ali. Né? Quem é contra, posta do outro lado. Quer dizer, é o Grenal aqui Então, o que eu estou dizendo com esses exemplos aqui da vida muito concreta, real, da necessidade maior, hoje em dia, talvez ainda, dessa educação crítica. E Paulo Freire trabalhou isso muito. Eu acho que desde a pedagogia do oprimido até a pedagogia lá no finzinho, a pedagogia da autonomia, onde ele vai definir melhor, a meu ver, o que ele pensa, ele considera esse pensamento crítico, onde ele vai falar do pensar certo. A gente tem que se esforçar para pensar certo. O que é pensar certo? Né? Pensar prática. Se a gente pensa a partir da prática, fica muito fácil, geralmente, a gente se entender. É só dizer como é que tu faz. E geralmente a gente vai dizer, faz assim, eu também faço assim. Então, de repente, nós nem somos tão diferentes no que a gente faz, né? Pensar prática. A partir daí, vamos refletir, vamos para outros níveis. Outra coisa que ele diz, que eu acho que é das coisas mais interessantes que está nesse livrinho, do final da vida dele aí. Um critério para ver se eu estou realmente pensando certo é não ter demais certeza da minha certeza. Né? Isso aqui mata a charada, né? De uma maneira tão interessante. Quer dizer, se eu tenho demais certeza da minha certeza, eu posso estar errado. Quer dizer, bota um pontinho de interrogação atrás da tua certeza para ver se realmente tu está pensando criticamente ou se teu pensamento se tornou acrítico. O capítulo termina com uma frase que merece ser lembrada. Nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos passassem a dizer. Por quê? Né? Por quê? Que tipo de ordem? Agora vem a pergunta aqui para nós. Que tipo de ordem tem na minha universidade, na nossa universidade? Que tipo de ordem tem nas nossas escolas, na nossa família, na nossa comunidade? Né? Então, se a gente começa a fazer essa pergunta, por quê? As coisas, pelo menos, são trabalhadas. Pode ser que mude mais, pode ser que mude menos, mas eu acho que é uma forma já de começar a mudança. Acho que esta é a questão. Um outro capítulo da Pedagogia do Oprimido é dedicado ao diálogo e à dialogicidade. Aparentemente se trata de uma coisa simples, mas se olhamos para nossas relações, o diálogo verdadeiro é muito difícil. Eu acho que a gente passa muito rápido por cima dessa ideia do diálogo sem se dar conta do que realmente está implicado ali. E por isso, se a gente vai olhar a Pedagogia do Oprimido, tem um longo capítulo dedicado ao diálogo e ao seu contrário, a antidialogicidade. É provavelmente a parte mais extensa da Pedagogia do Oprimido. E o que eu queria destacar aqui são algumas qualidades que ele destaca quando fala do diálogo. O que ele fala aqui? A humildade, né? A questão que ele vai dizer aqui, de só ver a ignorância no outro, né? Não ver a minha própria ignorância. É a questão da humildade. Eu, como professor, sei alguma coisa. Meu aluno sabe, eu sei, vocês sabem, você sabe muita coisa que eu não sei. E então essa humildade, a fé na pessoa, no poder de ela se fazer, de se refazer, né? Mas agora ele fala nesse termo, fé na pessoa. Agora também ele vai chamando a atenção, não pode ser uma fé ingênua, né? Por quê? Porque todos nós vivemos contradições.
Vocês também não podem ter simplesmente uma fé cega no Danilo aqui, porque ele vive numa realidade também contraditória, cheia de tensões, né? Quer dizer, mas ao mesmo tempo, eu acredito, tem fé. Sem isso também não vai funcionar o diálogo, né? A confiança, ele diz aqui literalmente, falar de democracia e silenciar o povo é uma farsa, né? É a mesma coisa, eu acho que vale para a escola, vale para a família, vale para qualquer lugar, né? A esperança, se as pessoas nada esperam de seu fazer, não pode haver diálogo, diz ele, né? Esperança. Se eu não espero nada, se eu não tenho confiança de que alguma coisa pode mudar, por que eu vou dialogar, né? E na pedagogia da esperança, ele retoma isso aqui, a questão da esperança, de uma maneira, acho que muito, muito interessante, quando ele diz, não, o papel do professor é realmente educar a esperança. Porque esperança, um pouco mais, um pouco menos, cada um no fundo tem, né? A criança tem, o jovem tem, mas essa esperança pode pegar rumos diferentes na vida, né? A gente sabe disso aqui. Vocês que estão na escola sabem, eu estou na universidade, eu sei. E a gente na família sabe, né, que essa esperança pode tomar rumos muito diferentes. Então, esse papel do educador de educar a esperança, né? Eu acho que o Rubem Alves tinha uma expressão, acho que ele falava do educador como pastor de esperança. Acho que a expressão era dele, né? Quer dizer, a ideia de pastorear a esperança. O pensar crítico, né, do que eu já falei aqui, antes do pensar crítico, pensar certo, que depois ele vai retomando em outras obras. Seguindo aqui, Peregrinos do Oprimido não é só um livro teórico. Muitas vezes é visto assim como basicamente um livro teórico. E eu acho que eu ia dizer para quem pensa em concorrer ao prêmio, vão especialmente ao capítulo 3. Olhem essa parte metodológica ali do capítulo 3, onde ele fala do levantamento do universo vocabular, dos temas geradores, está explicado ali. Eu acho que é uma boa dica, assim, vamos dizer, se uma escola, um grupo, participa do prêmio, de chegar lá, espera aí, como é que ele concebia essa entrada dele aqui para a alfabetização, né? Pode ser agora trabalhado também em outros contextos, né? E aí algumas características aí. Eles, olha, os educandos, eles são sujeitos na leitura do seu mundo. Uma coisa aqui. Tem os especialistas também, claro, tem o professor que orienta, mas não é ele que vai fazer a leitura do mundo pelos alunos, né? Então, quer dizer, uma coisa. Agora, como é que faz isso aqui, né? Então, acho que se a gente vai para esse livro, a gente tem umas ideias muito interessantes ali de como ele procedia para fazer isso, né? E hoje em dia, em termos de pesquisa, está se trabalhando isso aqui também. Faz roda de conversa, faz círculo de cultura. Esse tipo de metodologia, ele também, aos poucos, começa a entrar mais na academia. Também nós, na universidade, começamos a trabalhar mais nessa ideia de que a gente não vai lá na escola só para sugar um conhecimento e depois, eventualmente, devolver alguma coisa, né? Mas de construir alguma coisa junto. Acho que essa ideia está cada vez mais presente também na academia, né? Com vários tipos de pesquisa aqui. Pesquisação participativa, sistematização de experiências. Então, se alguns grupos quiserem se movimentar nessa área, minha recomendação seria: comecem por aqui e vão trabalhando, né? E tem coisas muito interessantes também na academia aparecendo que podem ajudar. Então, só lembrando aqui, né,
há poucos meses ainda tinha uma tese muito bonita sobre as parteiras da tradição, né? Eles são saberes diferentes, saberes da comunidade que são diferentes do saber da medicina clássica, né? Conhecida como científica, mas que são importantes para a comunidade. Gerações e gerações nasceram da mão de parteiras. Então, como é que se trabalha com isso? Como se resgata? Plantas medicinais, formas de cultivar a sua hortinha. Quer dizer, tem muito conhecimento guardado ali pelos avós e pelas avós que projetos vamos dizer, desse prêmio, que através desse prêmio aqui podem ser mobilizados. Vereadora Ana, eu até diria o seguinte: se a gente, estou olhando aqui para uma doutoranda, para uma bolsista de apoio técnico aqui, eu até acredito, se no momento as escolas quisessem uma participação, com certeza o grupo e alguns grupos iam, com muito gosto, trabalhar junto, né? Então, a gente pode se dispor a isso. Bom, ele, no fim, fala aqui, qual é o objetivo no final? O final é uma síntese cultural. Vou ler uma frase dele aqui. A síntese cultural não nega as diferenças entre uma visão e outra. Tá? No caso dos especialistas, acadêmicos, professores e do povo. Pelo contrário, se funda nelas. O que ela nega é a invasão de uma pela outra. A invasão de uma pela outra. E, geralmente, é a invasão daquilo que se considera superior àquilo que se considera inferior ou simplesmente do povo, né? Então, isso aqui. A pedagogia do oprimido fala e com isso aqui eu vou terminando, fala de revolução. Eu não queria deixar de falar disso aqui, nesse contexto. Em liderança revolucionária. Essa linguagem revolucionária, com certeza, afasta muitas pessoas da obra de Paulo Freire. Eu quase tenho certeza que é muito isso aqui. Né? Quando chega lá no fim do livro, ou quando lá no começo já vai ouvindo falar de revolução, ainda mais quando bota Fidel Castro, bota Mao Tse Tung, bota Lenin, aí a coisa fica complicada. Né? Aí já, não, isso aqui não dá. Né? Mas vamos tentar compreender isso aqui um pouco. Aqui cabe lembrar que Paulo Freire já se encontrava no Chile quando escreve Pedagogia do Oprimido. Tá? Ele já tinha passado aqui pela prisão no Brasil, por um tempo. Ele estava exilado, tinha aí passado rapidamente pela Bolívia, depois estava no Chile. Quer dizer, ele escreve isso aqui no Chile. O Chile está num processo revolucionário, tanto assim que depois é eleito Allende, que depois é derrubado. Então aqui a gente está, de fato, num momento revolucionário na América Latina, de profundas mudanças aqui, e profundos embates, né, que nós, hoje, 60, 50 anos depois, acho que é muito difícil compreender o que estava em jogo aqui. Era, de fato, um contexto revolucionário, nós sabemos isso aqui. Tinha a experiência de Cuba, a experiência de China, quer dizer, era a Guerra Fria, o mundo dividido em dois blocos aqui. Tu é contra isso, tu é contra a favor, quer dizer, não tem nada no meio, muito no meio aqui. Né? Então, é ali que Paulo Freire escreve. E a gente sabe hoje que o medo de qualquer mudança naquele tempo trouxe as ditaduras aqui para a maioria dos países da América Latina. Né? Medo de qualquer mudança. Mas o que significa esta linguagem revolucionária hoje? É isso que eu queria olhar. Olhando para a trajetória do próprio Paulo Freire, acho que podem ser identificados alguns aspectos que nos ajudam a reinterpretar e reinventar essa ideia. A primeira delas
tem a ver com a compreensão da história como possibilidade, e não como destino traçado desde sempre e para sempre. Eu acho que essa é a primeira ideia aqui, quando lê isso aqui, quem sabe voltar um pouquinho para essa ideia aqui, mais fundante do conceito. A história é possibilidade, ela não está fechada. Pode ser diferente. Hoje o mundo é assim, mas amanhã o mundo pode ser diferente. Senão nós não estaríamos educando. Eu imagino que a maioria de nós não estaria trabalhando nessa profissão. E aí Paulo Freire vai fazendo distinções ao longo do seu trabalho depois. Ele diz, pois é, a gente é um ser condicionado. Na história a gente não faz o que quer. Não faz. Não, porque tem uma série de fatores que condicionam a gente. Quer dizer, eu estou na universidade, eu não faço o que eu quero. Não, tem uma série de fatores que me condicionam a fazer algumas coisas que tem que fazer, porque estou numa instituição, ela tem regras, tem um sistema de avaliação que me põe dentro de alguns parâmetros aqui. Historicamente, o momento é esse aqui. Se vive na universidade a questão da mercantilização do ensino superior de uma forma muito pesada. Então, não se foge disso aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, nós somos condicionados, mas não está determinado. Não é possível, sim, pensar diferente. É possível que pode haver uma história diferente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda em relação à questão do pensamento revolucionário. O pensamento revolucionário de Freire se caracteriza pela radicalidade. Ele diferencia o radical do sectário. E aqui muita gente diz, ele é muito radical. Que bom se todos fossem radicais. Paulo Freire ia dizer que bom se todos fossem radicais. Seria o ideal que nós, como professores, como acadêmicos, como políticos, fôssemos radical naquele bom sentido da palavra. Radical é aquele que procura aí a raiz das coisas. Por isso ele pergunta, ele problematiza. O radical não é o cara que fecha as coisas. Obrigado. Depois. Ele não é aquele que fecha. O sectário, pelo contrário, é aquele que fica na superfície e fecha para o diálogo, para o problema. Né? Ele não questiona o senso comum, porque ele vive no senso comum. Ele toma partido julgando pelas aparências. Seu mundo é feito de slogans, de verdades feitas. Né? Por isso é tão difícil ou impossível um verdadeiro diálogo com o sectário. Com ele é muito difícil dialogar, porque ele não quer perguntar. Fechou aqui, é isto aqui. Tá? O verdadeiro radical, pelo contrário, queria a raiz das coisas, continua fazendo perguntas, sabendo da provisoriedade de todas as verdades. Né? Com o radical, é fácil geralmente dialogar. Né? Mas é difícil de encontrar, essa é outra coisa. Esses são relativamente raros. Né? Outra característica do pensamento revolucionário de Freire é que, com essa radicalidade, ele faz uma diferença entre mudanças meramente paliativas e transformações mais profundas na estrutura da sociedade. Não se pode desmerecer medidas que melhorem a vida das pessoas. Eu acho que isso aí é pacífico para nós, né? Quer dizer, políticas que ajudam as pessoas a comer, a ter acesso à saúde, tudo nós queremos. Quer dizer, ninguém pode se contra isso de bom senso. Né? Mas não se pode perder de vista aquilo que acreditamos ser uma sociedade justa, onde todos têm direito a uma vida digna, não? Mais digna. Eu acho que ter esses horizontes, isto também faz parte desse pensamento revolucionário. Daí a necessidade da utopia, como aquilo que dá direção para a gente, como aquilo que ajuda a caminhar. Né? Esse eu acho que é o sentido. E eu termino trazendo aqui um poema de Paulo Freire, que acho que é conhecido da maioria aqui, mas que eu quero ler para terminar. Canção óbvia.
né? Escolhi a sombra desta árvore para repousar do mundo que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão o mistério dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não via, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos: é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar, é perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Isto são palavras de Paulo Freire, um poema dele que eu acho muito significativo para pensar a utopia. Muito obrigado. Bom, nós é que agradecemos, né, uma oportunidade como essa de reflexão e, na verdade, pela nossa proposta, nós ouvimos o professor Danilo e, logo em seguida, vamos apresentar um pouquinho de como vai funcionar o prêmio. Nós tivemos um probleminha hoje que, a partir das 11 da manhã, a nossa internet aqui da casa não está funcionando. A nossa ideia era apresentar o site da Câmara para vocês, que lá no site constam todas as informações sobre o prêmio, mas não vai ser possível. Então, cada um de vocês vai poder, dentro do site, encontrar as informações detalhadas do prêmio. Mas a gente preparou um resumo, né, que fala um pouquinho de como funciona esse processo. Então, o prêmio Paulo Freire é uma iniciativa voltada para os trabalhadores em educação do nosso município, que desenvolvem projetos voltados à educação inclusiva, cidadã e democrática. Ele é aberto para as redes públicas, municipal e estadual, e também a rede privada e educadores não formais. Dentro do prêmio, ele está dividido em 6 modalidades. Então, todas as redes concorrem entre si através das modalidades. Os trabalhadores em educação infantil, projetos na área da educação infantil, seja na educação infantil municipal, seja na privada, seja na educação não formal, ou seja, na educação estadual, todos entre si concorrem pela etapa da educação infantil. E assim também o ensino fundamental, séries iniciais, do 1º ao 5º, o ensino fundamental, séries finais, do 6º ao 9º, o ensino médio, que pertence apenas à rede pública estadual, a educação de jovens e adultos, que atinge a rede municipal, a estadual e talvez organizações não governamentais, e também a educação especial. Então, cada modalidade terá um vencedor e 2 segundos e terceiros colocados. As inscrições dos projetos iniciam a partir de amanhã, dia 26, e vão até o dia 6 de setembro. Então, esse ano a gente ampliou bastante a divulgação, porque o ano passado a gente atrasou um pouquinho e esquecemos um pouco como é que se organizava. Esse ano a gente se propôs a fazer com bastante tempo, porque os professores têm
a partir de hoje, do lançamento, que vocês levam as informações para as escolas, os professores têm bastante tempo para organizarem os seus projetos. E cada professor concorre com um trabalho somente em uma modalidade. Então, o trabalho, o que precisa ter no trabalho, né, nesses projetos? Ele deve versar sobre uma experiência concreta, concluída no ano da inscrição, ou seja, nesse primeiro semestre de 2018, ou no segundo semestre do ano passado. A experiência que o educador realizou em 2017, de junho até dezembro, ela pode ser inscrita agora, assim como aquela que foi iniciada em março e está sendo concluída agora. E o que deve conter nessa experiência? Os aspectos, né? A justificativa do projeto, a fundamentação teórica, os objetivos, a contextualização da experiência, em que contexto ela aconteceu, o desenvolvimento das ações que foram realizadas, a avaliação dos resultados, a conclusão e os anexos, que podem ser fotografias, imagens, CDs, vídeos, enfim, tudo aquilo que instrumentalizar o projeto, que ele vem físico, escrito, e aparece a parte que ilustra, né, que pode ajudar a comissão julgadora a perceber melhor a dimensão do que foi realizado. Então, a comissão julgadora, ela terá de 10 de setembro até 31 de outubro o período de avaliação dos trabalhos, ou seja, encerra dia 6 de setembro, 4 dias após, inicia o trabalho dessa comissão. A Câmara de Vereadores não faz parte da comissão e nem tem nenhum envolvimento no julgamento dos trabalhos. É trabalho específico daqueles que vêm representando os segmentos que eu citei aqui no início. Todos esses colegas que vieram indicados pelas entidades de educação, eles já se reuniram uma vez e, a partir do momento que os trabalhos chegarem, eles vão estabelecer uma metodologia entre eles de avaliação, vão dividir os trabalhos serão avaliados por mais de um colega, passará pelas mãos de mais de um colega da comissão julgadora, para poder fazer uma boa leitura, né, e uma diferente leitura também sobre o mesmo trabalho. E no dia 7 de novembro vai ocorrer aqui, então, a sessão solene, que é de homenagem ao Dia do Professor e divulgação já do Prêmio Paulo Freire, edição 2018. Nós marcamos para o início de novembro, porque este ano nós temos um processo de eleições nacionais no país, então o segundo turno também vai até final de outubro, e é um momento assim, em que todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos. Então, bem no início de novembro, vai acontecer a sessão que vai divulgar os trabalhos vencedores e vai ocorrer a premiação. E aí, sobre a premiação, então, a partir do momento em que a gente inicia o trabalho, a gente já está fazendo contatos com apoiadores do Prêmio Paulo Freire, porque os prêmios que são destinados aos educadores não são também destinados pela Câmara de Vereadores, e sim a gente busca parcerias do meio empresarial. Então, cada professor, o primeiro colocado de cada modalidade, que são 6 modalidades, recebe o prêmio, que é o troféu do Prêmio Paulo Freire, que é uma escultura dele, e a quantia de R$1.000, além de um diploma de participação. Nós, desde o início, estipulamos um prêmio assim, em dinheiro, porque a gente entende que essa forma também de reconhecimento é um apoio para o educador e para essa turma também que participou do projeto, uma forma de também investimento no trabalho desse educador, para compra de materiais, para, enfim, o destino que ele entender importante junto com os colegas e alunos que ele envolveu no projeto em si. E os segundos e terceiros colocados recebem uma medalha de participação e o diploma. E aí, este ano, nós temos os 2 exemplares também que o professor Danilo nos deu. A gente vai estudar como é que a gente faz, talvez até lá conseguirmos mais alguns livros e podermos complementar os premiados com também livros. E as instituições, essas que têm ajudado a financiar, digamos, a parte econômica do projeto, elas recebem o selo Prêmio
Paulo Freire Mestre Cidadão, que é um selo para as empresas parceiras que colaboram com esse trabalho de divulgação e também de reconhecimento das experiências realizadas na educação leopoldense. Então, na verdade, o prêmio Paulo Freire ele é um prêmio de São Leopoldo, voltado para a educação leopoldense, seja pública, seja privada, seja ONGs. Inclusive, esse terceiro setor, que são as organizações não governamentais, é um setor que agora, na retomada do projeto ano passado, a gente percebeu que tem participado pouco. Ele já foi mais ativo, já esteve mais inteirado do prêmio, hoje está um pouco mais distante. Então, a gente vai percorrer, a partir de agora, as escolas, estamos tendo o apoio da Coordenadoria Regional de Educação, da SMED, que já está divulgando. Vamos nos dedicar também a visitar as ONGs, né, que também realizam educação não formal e que a gente pretende buscar essas experiências para trazer para dentro do prêmio também. E eu acho que quando o professor Danilo falava dessa possibilidade de trocas de experiências e de apoio mútuo do meio acadêmico, também junto à nossa rede, junto à educação, fiquei pensando, não sei se seria uma ousadia muito grande, mas a gente também talvez começar a dialogar com a universidade e pensar também nas experiências acadêmicas que podem ter, né, que vão contribuir muito para a educação São Leopoldo. Então, fiquei aqui com uma vontade de termos aí uma 7ª modalidade, talvez, e num futuro próximo, a gente poder envolver os estudantes da academia que já estão produzindo muita coisa boa e que pode vir para dentro da rede, de alguma maneira, como um subsídio pedagógico também. Lá no início do projeto, para concluir aqui, só para não me perder, então, dentro do site da Câmara, www.câmarasaoleopoldo.rs.gov.br, ali já constam todas essas informações. Existe a cópia da lei que nós aprovamos aqui na Câmara, porque nos 2 mandatos que eu fui vereadora, esse prêmio era uma resolução da mesa diretora. Então, essa também foi uma dificuldade pela qual, no período em que eu deixei de ser vereadora, o prêmio não continuou acontecendo. Então, agora, no nosso retorno, a gente transformou ele em lei. Então, independente da nossa estada aqui ou não, a Câmara de Vereadores agora tem essa obrigatoriedade de todos os anos realizar o Prêmio Paulo Freire. Agora, eu acho que ele realmente vai se fortalecer e vai ter uma vida longa, né, independente de quem esteja aqui. E aqui fica, então, uma frase, né, para fechamento um pouco da nossa apresentação. Ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar sua coragem, de anunciar e denunciar. Ai daqueles que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, se atrelarem a um passado de exploração e de rotina. Então, acho que o Paulo Freire, ele sempre nos convida a gente se ressignificar, a gente se reinventar, a gente analisar o contexto histórico em que nós estamos e nos considerarmos sujeitos capazes de transformar essa realidade. Eu acho que nunca foi tão importante para nós, enquanto educação brasileira, pelos avanços que a gente já viveu e pelos retrocessos que a gente vive nesse momento, de falta de investimento na política pública de educação, de vivermos um país que tem uma ruptura democrática em curso acontecendo e que essa ruptura na democracia trouxe muitos retrocessos nos investimentos para a educação, ou seja, 20 anos de congelamento de investimentos nas áreas sociais e na educação significa um retrocesso muito grande que a gente vai viver. E a gente luta todos os dias para interromper esse processo e dialogar também com essa realidade que o professor Danilo trazia, que hoje há um avanço muito grande do conservadorismo, há um avanço de alguns conceitos e valores da sociedade que tentam criminalizar a educação e não produzir esse pensamento libertário,
plural e democrático, e nós meio que remamos contra essa maré, tentando poder construir uma cidadania onde cada um se enxergue nesse processo, cada um seja respeitado pela sua individualidade, mas que a gente também, dentro de um coletivo, não seja excluído pela nossa diferença. Então, acho que é bem importante, bem sintomático o período em que a gente vive. Eu acho que, com isso, a partir da apresentação dos detalhes do projeto, que eu falei para vocês, ele existe em forma de lei. Na lei ele é muito mais detalhado. Ali vocês vão encontrar todos os detalhes para participar. O nosso gabinete fica à disposição, a presidência da Câmara de Vereadores também, para tirar as dúvidas de cada um. Mas eu acho que a fala do professor Danilo foi tão rica, né, que a gente não queria que se perdesse esse momento teórico com o formalismo, né, do projeto. Então, como é uma aula pública, eu gostaria de deixar a palavra aberta para que vocês também, educadores, eu vi que teve uma escola aqui que trouxe estudantes, eu acho que isso é muito importante, quero parabenizar, Jussara, essa visão, porque a gente vai envolvendo esses pequenos e jovens sujeitos que estão lá na comunidade, que têm um olhar e uma vivência já no processo construtivo, e não deixa de ser, né, um momento de formação também. Então, vou deixar a palavra aqui para 2 ou 3 falas, né, para quem quiser fazer alguma pergunta ao professor Danilo, ou quiser simplesmente não perguntar, mas comentar, né, sobre esses 50 anos da pedagogia do oprimido e sobre o nosso papel na sociedade na atualidade. Está aberto. Tu diz o teu nome e qual a instituição que tu representa, tá bom? Boa tarde a todos, sou Felipe Dil, sou representante, presidente e fundador do Direita Gaúcha. Primeiramente, eu queria falar uma coisa. Paulo Freire estuprou a mente das crianças. O Brasil tem hoje a educação que tem por causa do Paulo Freire. Metade das crianças não sabe quanto que é 8 vezes 7, não sabe a ler e escrever. Paulo Freire foi o principal responsável pela decadência do estudo no Brasil. Não sou eu que digo isso. Pierluigi de Piazzi, um dos maiores professores, inclusive já deve ter até palestrado para uma de vocês. Pierluigi de Piazzi é um dos grandes mestres, assim como o Dr. Enéas, assim como Olavo de Carvalho diz, com toda a propriedade. Eu fico triste que ele não tenha conhecido, em 67, o Pinochet, porque senão ele teria dado uma voltinha de helicóptero lá no Chile, em 1967. É uma pena ele não estar preso durante muito tempo. Um homem que estupra a mente das crianças e detona com a educação no Brasil, deveria, no mínimo, estar preso. Querem um exemplo? Escola militar, não entra Paulo Freire. Vejam a educação, vejam o padrão da escola militar. Não estou aqui para ofender ninguém. Entre numa escola militar e entre numa escola civil. Paulo Freire, método de ensino de construtivismo, desconstruir a autoridade do professor em sala de aula, não entra onde existe autoridade, principalmente militar. Então, aqui está o meu repúdio a Paulo Freire, tá? E o meu pedido, encarecidamente, eu posso estar parecendo agressivo, mas não tem como ficar calmo vendo um cara desses que destruiu a educação brasileira. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todo, Bolsonaro presidente. O senhor é de São Leopoldo? O senhor é de São Leopoldo? Não, né? Eu logo vi, eles se organizaram, estavam ali anotando a intervenção no início. Mais alguém quer participar acho que é um bom momento, né? É um bom momento. Sabe como é, né? Essa é uma casa do povo, ponto e contraponto. Na verdade, eu não ia falar, né, mas como a nossa escola, então, é estupradora de mentes, né, de crianças,
porque a nossa escola é a Escola Chico Xavier, ela fica bem pertinho aqui, passando o rio aqui, né? E eu trouxe os meus alunos, então eu não posso deixar eles ouvirem isso, porque eles conhecem a história de Paulo Freire, eles são do Grêmio Estudantil. Então, e eles vieram para ouvir porque eles querem colocar o projeto deles para eles ganharem esses R$1.000 para eles arrumarem a sala, né, do Grêmio Estudantil. E queria dizer que o nosso olhar na nossa escola é totalmente diferente do olhar trazido aqui pelo colega. O nosso olhar, sim, é de um educador que levou para a classe popular um olhar que até hoje eu desconheço de outro educador. Então, na nossa escola, Paulo Freire, ano passado a gente já conquistou, ele está bem na frente lá, e ele é muito diferente. E falo, e me emociono falar em Paulo Freire, porque quem veio da vulnerabilidade e conseguiu estar hoje aqui e vos fala, é sim uma discípula de Paulo Freire, que não quer a exclusão social e quer que todos tenham direito à educação. E foi isso que ele trouxe para a gente. Foi um alento do processo de exclusão. Então, nada disso que tu fala hoje, e eu fico envergonhada dos meus alunos estarem ouvindo isso, não é essa a educação lá da Chico Xavier. Boa tarde a todas e todos. É Otávio, professor de História, diretor do Simpro. Eu até, em certa parte, no início, quando eu vi o cidadão se manifestar, eu olhei esse momento que nós estamos vivendo na história do Brasil, até depois me disse, mas tá bom, que venha o contraditório, não tem problema. É bom conviver com ele. E até para me fortalecer e saber no meio de quem eu estou trabalhando e o que eu estou defendendo. Que tipo de educação que eu vivo, se eu quero ser uma educação que nós estávamos acostumados a viver no Brasil por muito tempo, quase 500 anos de história, ou se eu tenho uma visão mais generosa, mais humanitária, mais inclusiva. Essa palavra, mais humana, né? Se nós lermos Paulo Freire e ouvir essas palavras, eu acho que ele não leu Paulo Freire. Óbvio que não, ou, pelo mínimo, ofende a quem leu Paulo Freire ou a educação freiriana. Nem o que o professor falou. Mas, enfim, este contraditório, esta versão dele me fortalece. Me dá mais certeza de onde eu estou e o que eu tenho que defender. E eu vi meus alunos aqui dentro, no ano passado, um aluno meu, apoiando, sendo assessor no vereador que defendia a escola sem mordaça, a escola sem partido. Né? E eu fui falar com ele, mas escuta, de onde é que você veio? Aí ele disse, professor, o senhor não dizia que nós tínhamos que discutir o contraditório? Sim, mas discutir. O que vocês querem é não discutir, é impedir a discussão. Agora, a discussão, direita, esquerda, centro, eu gosto dessa discussão, mas ela tem que ter argumento. E, olha, estuprar a mente de uma criança, isso é forte. Isso é forte, isso é ofensivo, né? Não é isso que a gente está fazendo, e ninguém de nós, eu tenho certeza absoluta, senão nem estaria aqui. Senão nem estaria em nome da educação, né? Quem fala em educação e faz educação de verdade, né? Tem que ser radical, como o professor falou, tem que ir à raiz, tem que buscar argumentos e saber o que está fazendo, né? E não vir com um discurso decorado ali, bolsomito. Desculpe, isso é fraco, isso é muito fraco, isso não cabe no debate. Boa tarde, colegas, uma grande maioria de colegas aqui. Sou dirigente do CEPROL Sindicato. E dizer que Paulo Freire é um marco, né, assim, para nós na educação. A gente estudou na nossa universidade aqui, quem não estudou Paulo Freire. E ele nos mostrou que não basta ensinar que a Eva viu a uva, mas que por trás de tudo isso existe todo um trabalho de um agricultor que plantou, que precisa vender, que precisa, né? É uma coisa muito além do que a gente está pensando. Então, se hoje nossa educação
está trazendo os estudantes com um pensamento crítico, os estudantes que estão conseguindo pensar mais, olhar além de apenas aquela cartilha, porque o Eva viu a uva, ele se refere à cartilha que era utilizada, saudosista hoje por muitas pessoas que não compreendem bem como se dá a educação. Então, poder ver além disso, poder ter um pensamento crítico e saber como as coisas chegaram aonde a gente chegou hoje. Então, Paulo Freire, ele trabalha, eu tenho muito orgulho de ter trabalhado muito Paulo Freire. Hoje eu estou no sindicato, mas trabalhei muito Paulo Freire durante a minha docência. Eu estou há 14 anos... não, nós estamos em 2018, eu estou há 18 anos no município de São Leopoldo, trabalhei com a educação infantil e tenho orgulho de ver meus estudantes me reconhecendo na rua e o trabalho do Paulo Freire, porque Paulo Freire, acima de tudo, fala em amorosidade. Ele fala em amorosidade que hoje, nesses tempos de ódio, mais nós temos que afirmar. Por isso, assim, eu exalto a questão do Prêmio Paulo Freire, vim trazendo, participei já aqui com a Ana, hoje sou comissão. Assim, nossa escola foi premiada, hoje sou comissão julgadora. Então, esse olhar da amorosidade nesses tempos de dualidade, assim, que eu sou o correto, que tu não consegue olhar, porque a gente tenta trabalhar a democracia. A gente tenta, mas o discurso de ódio é muito forte hoje na sociedade, e as redes sociais a gente tem visto na questão das redes sociais, não pensa como eu, então é contra mim. E só que tem coisas que a gente não... Na educação, a gente tem que ter esse olhar da amorosidade, porque a gente não basta só falar em Deus, que Deus esteja conosco, mas nós, lá dentro da sala, e nós lutamos contra o Escola Sem Partido agora justamente por isso, a escola é laica. E nós vamos respeitar cada um daqueles olhos que ficam prestando atenção nas nossas palavras dentro da sala de aula, porque cada uma daquelas pessoas que estão ali de coração aberto para ouvir o nosso lado. E o professor, no mínimo, tem que ter uma amorosidade para acolher, para conseguir compreender cada momento daqueles estudantes dentro da nossa sala. Então, viva Paulo Freire, que por mais Paulo Freire nas escolas. Oi, boa tarde, meu nome é Carolina, eu sou estudante do curso de doutorado em educação da Unicinos, sou orientanda do professor Danilo, e eu estava ouvindo o senhor falar, professor, antes, sobre a questão das redes e das bolhas sociais, como nós nos fechamos dentro de argumentos que são favoráveis à nossa opinião, e eu estava pensando como é importante ouvir o diferente para a gente conseguir se reconstruir e significar as coisas que a gente escuta e que a gente aprendeu, né? E como é interessante para a gente pensar o quanto a gente pode aprender com a sua fala, ouvir o outro lado e ouvir o diferente. E, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Talvez a gente possa até pensar junto um pouco sobre a história do Paulo Freire e sobre alguns fatos. Não tanto sobre o aspecto teórico da obra dele, mas sobre a história de vida do Paulo Freire. Ele, como ele mesmo dizia, ele era um bicho do mundo, né? Ele andou por aí em vários países do mundo e fez muitas coisas em muitos países do mundo. Então, se o senhor pudesse contar um pouco o quanto ele influenciou a educação de outros lugares que não o Brasil e trazer alguns dados assim que nos ajudassem a pensar a importância dele, não só enquanto teórico, mas enquanto prático de educação no mundo, talvez fosse interessante para a gente conseguir pensar a dimensão dele enquanto educador, enquanto ação. Era isso. Obrigada. Então, eu acho que a gente tem que agradecer a sua presença aqui conosco, né? Porque ela provoca, né? A gente viu aqui o que ela provocou e eu acho que assim, porque surgiram vários livros também, né? Paulo Freire, quer dizer, como é que é? O Pedagogo do Pau Oco, várias coisas desse tipo aí, o Estuprador de Mentes, quer dizer, como foi dito aqui. E então a gente discutiu várias vezes assim, vamos defender Paulo Freire, e eu acho que a gente lá me diz, não, eu acho que Paulo Freire não precisa de defesa.
ele em si não precisa de defesa, né? Porque ele tem a obra dele, quer dizer, ele viveu, ele fez a obra dele no seu tempo, com as condições que ele tinha, mas eu acho que exatamente a questão está no reinventar, quer dizer, como é que nós agora acreditamos em alguns princípios que são importantes. Princípios éticos, eu acho que essa é a questão fundamental. Quer dizer, quando a Carolina pensava, pois o que ele fez pelo mundo, eu acho que o que ele fez pelo mundo realmente foi se recriar a pedagogia dele em contextos diferentes. Né? Então, uma leitura de Paulo Freire que pega, digamos, apenas uma obra ou uma frase, ela é muito perigosa, como de qualquer autor. Pode ser Marx, pode ser qualquer autor que a gente pegar de direita, de esquerda, que às vezes se a gente pegar uma frase, tirar do contexto, muitas vezes, ou pegar uma obra, não ver esta obra no todo, fica muito difícil. Eu tenho assim, a leitura de Paulo Freire, quer dizer, ele é alguém que, para mim, soube realmente se reinventar ao longo de sua trajetória de vida. Ele soube se reinventar. Leituras simplistas não percebem isso muitas vezes, né? Porque se a gente olha, Carolina, eu não vou pegar pelo mundo, mas pegar um pouquinho por aí. Se a gente olha, primeiro livro dele, Educação com Prática da Liberdade, ele está vivendo aqui no Brasil, período que ele chama de transição. Estamos num período de transição. Uma sociedade fechada, ela está se abrindo. Tá? Então, era para ele um período de transição. É a questão do trânsito. Vocês podem, é o conceito-chave lá na Educação com Prática da Liberdade. Pedagogia do Oprimido, ele está escrevendo isso em meio ao surgimento das ditaduras aqui no Brasil. É um momento de acirramento de posições. Não tem outra... e onde essas questões opressor, oprimido, realmente se tornam visíveis na sociedade. Tem gente morrendo naquela época. Quer dizer, agora a gente até pode se ouvir aqui, eu acho que é importante isso aqui. Mas naquele tempo se matava, ia para a prisão. Como? Não tinha naquela época. Não tinha, quer dizer, Paulo Freire foi preso naquela por muito pouca coisa. Né? Eu acho que você não estava aqui quando eu estudava aqui no ensino, não lia Paulo Freire. De 69 a 62. Eu tenho um jornal aqui da época, o senhor tem a coragem de mostrar para os alunos? Eu até dou ele de presente para o senhor, é um jornal original da época. Sim. Sobre? Sobre a ditadura militar. Sim, tá bem. Não, eu acho que tudo é livre, quer dizer, vamos olhar tudo. Vamos. Mas então, são momentos diferentes. O que eu estou colocando aqui são momentos diferentes. Você está falando que não tinha isso aqui, eu vou lhe mostrar no jornal da época que tinha. Em plena ditadura militar, o povo fazendo festa pelos militares. Claro que faziam festa. Os nazistas na Alemanha também festejaram Hitler até não querer mais, né? Quer dizer, morriam por ele. Então, claro que alguns faziam festa. Também, exatamente, quer dizer, não, eu acho que assim, veja bem isso aqui. Eu acho que essa é a questão, Paulo Freire. Essa é a radicalidade de Paulo Freire, que exatamente vai atrás dos ismos, vai por trás. Né? Mas então, o que eu estava dizendo, essa capacidade de se... Vejam só a ditadura, as crianças que não conhecem. Olha a festa, desde
Tá. Sem sacanagem. Eu dou de presente pro senhor o Cruzeiro e o Manchete. Tá bem, eu aceito. Deixa aí, vai servir para olhar o que é do... Tá bom. Mas então, Festa posso... Em plena ditadura. Eu estou falando com o professor. Eu estou respeitando a todo mundo. Eu estou dando presente ao professor. Eu estou dando presente ao professor. Tu não gostou do meu presente? Eu estou mostrando a verdade. Espera a tua fala, então. Eu só vim entregar para o professor. Entrega, deixa aqui. Pega o jornal Isso. encerrar a atividade. Isso, deixa aqui, Não é obrigado. por sacanagem, é por Obrigado. jornal original. Isso, obrigado. Então, gente, a pergunta da Carolina. Per... É. E são jovens. Mais me preocupa. Bom, pessoal, eu acho que isso aqui é um tema que vale a pena levar adiante, né, gente? É uma lição, é uma aula. Ana, parabéns. Onde é que está a Ana? Ana, parabéns por fazer essa aula aqui, viu? Mas eu quero voltar à pergunta da Carolina. Então, de ler uma obra fora do contexto, de ler uma obra pontualmente apenas. Porque se a gente acompanha a trajetória de Paulo Freire, tem várias... tem momentos diferentes em que o pensamento dele também vai mudando, porque o contexto é diferente. Então, eu brinquei aqui já com a ideia de metáforas. No início, era a ideia do trânsito, quer dizer, de fato, o Brasil está mudando, né? Depois, há um rompimento dessa ordem precária, democrática que tinha, mas há um rompimento. Como acho que agora está vendo de novo, ou está na iminência de piorar. Depois, anos 80, a nova Constituição, redemocratização, fim das ditaduras, a maioria dos países da América Latina. Se a gente olha a pedagogia da esperança, a grande metáfora dele lá é a trama. Trama, quer dizer, é um mundo muito mais complexo que tem e não cabe mais dentro daquelas visões simplistas que tem. Não, eu acho que nos últimos escritos dele, pelo menos ele nos desafia sempre, Carolina, eu acho que nesse sentido aqui de superar visões simplistas do mundo. E por isso, quando eu falei aqui, eu gostaria de discutir realmente com radicais, com a raiz das coisas. Por que as coisas são assim? Né? Então, e ele vai se reinventando também no mundo, quer dizer, África, Europa. Então, é uma visão cosmopolita que ele vai construindo. Né? Então, Carolina, acho que é isso aí, né? Quer dizer, é um desafio para nós. Outra questão, né? Quer dizer, colocar todas as culpas da educação brasileira em Paulo Freire, acho que é um simplismo muito, muito barato. Vou usar essa expressão aqui. Porque a educação brasileira não tá mal a partir de Paulo Freire. Não, gente. Seria muita ingenuidade pensar isso aí. Né? Paulo Freire entrou na nossa história aqui nos últimos 50 anos. Quer dizer, mas o Brasil tem muito mais do que isso. E antes disso, só pouca gente tinha acesso à escola. Quer dizer, nas últimas décadas aqui que nós conseguimos botar toda a criançada na escola. Vejam bem isso aqui. Criançada na escola significa, pelo menos agora, a criança está lá. Vamos trabalhar essa educação agora. Eu acho que esse é o desafio. Esse é o desafio independente de quem for presidente. Né? Tem que trabalhar agora para melhorar essa educação. Vamos trabalhar para isso. E outra coisa, se tem um prêmio Paulo Freire, é que
a meu ver, ele tem um peso simbólico na educação brasileira. Isso aqui, direita, esquerda, tem que reconhecer isso aqui. Não, o valor simbólico dele na educação mundial. Não, ele é um dos educadores do século passado mais citados em todo o mundo, quer dizer, referência na Europa, referência em todos os países, Paulo Freire. E, então, esse valor simbólico não significa que toda a educação tem que ser pautada em Paulo Freire. Ele não pode se transformar em cartilha. Então, se vocês fazem essa crítica aqui, vamos ouvir essa crítica, não vamos transformar Paulo Freire em cartilha. Ele nunca queria isso aqui. Ele não queria cartilha na escola e muito menos ele quer ser cartilha. Dizer agora, como é que eu faço aqui? Eu cada dia iniciar o dia na escola lendo um parágrafo de Paulo Freire, como a Bíblia. Não é isso aqui, gente. Tem outros educadores, tem outros pensadores da educação. Eu trabalho com as ideias de Paulo Freire, mas não é o único autor com que eu lido. Eu tenho batalhado sistematicamente em mostrar para meus alunos, vocês sabem disso, que antes de Paulo Freire tem toda uma tradição pedagógica na América Latina que nós temos que reconstruir. É uma tradição cheia uma tradição cheia de contradições, cheia de problemas. Aí tem o Sarmiento lá na Argentina, que de repente é racista também, tem o Martí, que quer uma sociedade integrada de brancos e negros e toda. São disputas que estão aí. A educação se dá no campo é um campo de disputa. Não podemos negar isso aqui. E Paulo Freire tem muita consciência disso. Aqui é um campo de disputa. Mas aí lembrar, essa diferença, eu acho, da educação para... Ele até faz diferença entre a política e a educação. Na política é vencer. Eu quero vencer aqui, ter mais votos, vencer para... Na educação é ato de convencimento, Tem que convencer. Sabendo que minhas verdades são provisórias, sabendo que, como ele diz no momento aí, se eu tenho demais certeza da minha certeza, estou pensando errado. Vamos problematizar, vamos botar um ponto de interrogação atrás do que a gente afirma, e aí a conversa fica melhor. Mas, Carolina, acho que é isso, Bom, não tendo mais nenhum inscrito na tarde de hoje, então a gente vai encerrar a nossa aula pública, agradecendo muitíssimo ao professor e doutor Danilo Streck, as colegas da Unicinos também, que vieram nos ajudar a refletir sobre a importância de Paulo Freire para a educação. Agradecer a todas as colegas aqui da rede que vieram para esse lançamento, dizer que, a partir de hoje, já estão todos os dados no site da Câmara, e, se vocês tiverem dúvidas, a gente está aí também para auxiliar. Que seja uma boa edição, com maior participação de todas as escolas, e que inicie o processo hoje e encerra no dia 7 de novembro, com uma linda sessão em homenagem ao nosso dia, e o momento da gente enxergar o que é que está sendo feito na nossa rede de ensino em São Leopoldo, quais são as experiências práticas e teóricas que a gente tem construído aí com a nossa meninada. E eu tenho certeza que nós temos experiências maravilhosas que acontecem nas escolas e que a sociedade desconhece. Então, o nosso objetivo aqui é elevar a autoestima da educação, elevar a autoestima dos educadores e fazer com que o poder público e o poder político aqui do Legislativo compreendam mais o que é a educação. Afinal de contas, a gente está nessa casa para fazer a defesa dessa educação e também levar conhecimento aos colegas legisladores que não compreendem, qual é a natureza da educação e que, portanto, como legisladores, precisam conhecer, se aproximar, para poder acertar na sua ação política. Muito obrigada a todos e todas, então, e uma boa tarde.